início, então, a nossa doutrinária de hoje, com a Solange lendo o Evangelho e a Renata fazendo a prece, e eu vou fazer alguns comentários, avisando antes que no final o passe vai ser espiritual coletivo, durante a prece. Então, devemos no final. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16, item 8. Desigualdade das riquezas. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: por que todos os homens não são igualmente ricos? Eles não o são por uma razão muito simples, porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir, nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que, se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima e insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo, pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um, que, se isso fosse possível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade, que, ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente, de acordo com as necessidades de cada um. Vamos então, nesse momento, fechar os nossos olhos, acalmar o nosso coração e pensar em Deus, nosso Criador e de tudo que existe, nosso Pai amoroso, justo e bom. E vamos agradecer pela oportunidade da vida, por mais essa encarnação, por estarmos aqui hoje nesta casa, buscando o conhecimento, o consolo, a compreensão para as nossas dificuldades, para os nossos sofrimentos, porque Deus e Jesus sabem o que se passa no nosso coração e quais são as nossas necessidades. Agradecemos por essa doutrina que veio nos consolar, nos esclarecer, nos mostrar os ensinamentos do Mestre Jesus de uma forma tão clara e que nos faz entender tudo o que Ele queria nos ensinar. Agradecemos por essa noite nas nossas vidas, por estarmos aqui buscando o fortalecimento da nossa fé e que possamos voltar aos nossos lares fortalecidos, com mais esperança e confiança em Deus, sabendo que Jesus, o governador do nosso planeta, está à frente de tudo que aqui acontece. Deus não deixa que nenhuma injustiça aconteça, então devemos ter a tranquilidade, a serenidade para vivenciarmos tudo aquilo que Deus considerar necessário para o nosso progresso, a nossa evolução. E com certeza, tudo que estamos vivendo nestes dias atuais são necessários para nós. Sairemos dessas dificuldades fortalecidos, com certeza. Sejam momentos de nos amarmos mais, de nos preocuparmos mais com a dor do nosso irmão e buscarmos na fé
e na confiança no nosso Pai amoroso, a serenidade para esses dias. Que essa exposição chegue ao nosso coração, nos acalmando, nos asserenando e nos trazendo a paz. Que a nossa irmã seja assistida e protegida pelos benfeitores amigos. Que assim seja. Como eu venho falando há bastante tempo sobre a influenciação negativa dos espíritos na nossa vida, na nossa mente, e citando que os vícios e os defeitos morais é o que mais nos fragiliza para que soframos essa influência. Então, nós já falamos várias vezes sobre os vícios e sobre os defeitos morais. E na última vez, nós comentamos sobre o orgulho e o egoísmo. Hoje, dando continuidade aos defeitos morais, eu gostaria de falar sobre um tema que se chama inveja, e que é um defeito moral, e que a qualidade, o contrário, seria o desprendimento. A virtude seria o desprendimento. E a gente sabe o quanto as pessoas comentam, as pessoas falam e as pessoas têm medo da tal da inveja, né? Então, inveja é mais um dos defeitos morais que o ser humano tem. E procurando no dicionário do Aurélio, eu achei que inveja, encontrei, né, a descrição, e fala que inveja é o desgosto ou pesar pelo bem ou pela felicidade de outra pessoa. Inveja é um desejo violento de possuir o bem alheio. Inveja é desejar vivamente, apetecer, cobiçar o que é do outro. Então, no Livro dos Espíritos, na questão 933, Kardec pergunta se o homem frequentemente é o artífice dos seus sofrimentos materiais, ou seja, ele mesmo causa, né, os seus sofrimentos materiais. Se ocorre a mesma coisa com os sofrimentos morais. E aí a resposta do Espírito da Verdade diz assim: mais ainda, porque os sofrimentos materiais, algumas vezes, são independentes da vontade. Mas o orgulho ferido, a ambição frustrada, a ansiedade da avareza, a inveja, o ciúme, todas as paixões, em uma palavra, são torturas da alma. Então, na verdade, nós temos que buscar e indagar, e todos nós somos acometidos em determinado momento da nossa vida, buscar indagar porque algumas vezes temos esse sentimento de inveja ou ciúmes. Quais são as causas que nos levam a nos deixar envolver por tal sentimento? Será por apego? Será por inconformação? Com o ciúme e a inveja não existe calma, não existe repouso possível. E assim como os vícios nos atormentam, os defeitos morais também nos atormentam. E nesse caso da inveja, a inveja termina atormentando aquele espírito. E aquele espírito termina muitas vezes não tendo sossego, né? Então, para as pessoas que têm esses sentimentos, os objetos de cobiça, de seu ódio ou do seu despeito, eles vão se erguendo frente à pessoa, na mente da pessoa, como se fossem fantasmas, né? Vão se erguendo e vão crescendo. E terminam não deixando em paz
e as muitas vezes persegue até no sono. E aí no Livro dos Espíritos, na questão 933 também, diz assim, ó, o invejoso e o ciumento vive em um estado de febre contínua. A inveja e o ciúme, como todas as outras paixões, são suplícios voluntários que tornam o homem escravo dos seus sentimentos. Às vezes, a inveja não tem um objeto determinado, né? Mas existem pessoas que se mostram naturalmente ciumentas de todos aqueles que parecem estar num plano superior, seja do ponto de vista material, social, profissional e até mesmo espiritual. E existe também aqueles que se sentem diminuídos diante daqueles que se elevam e que saem do lugar comum, mesmo quando não têm nenhum interesse direto, mas simplesmente porque não conseguem atingir o mesmo plano ou as mesmas coisas. Tal sentimento, ela vai nos paralisando, vai paralisando a nossa sensibilidade, a nossa parte amorosa da nossa alma. E aí nos pergunta, como é possível nós praticarmos o amor ao próximo como a si mesmo? Então, nos relata o Evangelho que onde há inveja não pode haver amor. Nos ciúmes, há mais amor próprio da pessoa do que amor verdadeiro. Tendo em vista agora que temos até a lei do feminicídio, né? Então, diz assim, é por amor, é por inconformação, por apego, não consegue viver sem aquela pessoa, então se não é comigo, não é com mais ninguém, né? É um exemplo típico daqui. Então, é amor próprio ferido, não é amor verdadeiro. Então, se nós quisermos nos libertar especificamente, espiritualmente, dessas cadeias, desses efeitos morais, que nós mesmos terminamos criando, nós temos que superar esses sentimentos. Então, a inveja, ela não consiste em maldade. Não quer dizer que aquela pessoa seja má. Mas, antes de tudo, é uma fraqueza, uma fragilidade do espírito. O espírito vai se deixando consumir por desejos muitas vezes inconscientes, né? E vai muitas vezes se deixando dominar por esse sentimento e termina corroendo as nossas bases, o nosso sossego, a nossa paz, a nossa tranquilidade e nos deixando vulneráveis, porque vai criando uma atmosfera negativa ao nosso redor e vai facilitando a influenciação no nosso espírito e no nosso corpo de espíritos menos elevados, se referindo aos irmãos desencarnados. Então, é uma graça, uma virtude das mais humildes e felizes, sentir-se grato, gratidão por tudo que se é e tudo que se tem. Porque, como foi dito no Evangelho, nós temos várias encarnações. O que hoje temos, talvez em outra vida não tenhamos tido, ou não teremos numa próxima. Os que hoje não têm, as terão, ou as tiveram e não souberam aproveitar no bem e hoje não as têm. Então, nós não devemos nos envolver, deixar-nos envolver por esses sentimentos negativos. E as causas, como eu estava falando, o primeiro é o desejo, o apego à ambição. Então, a primeira causa do sentimento da inveja é o desejo de possuir algo que vemos em alguém ou na propriedade de alguém. Só temos inveja pela importância que damos às coisas materiais desse mundo. É porque a gente ainda é muito materialista. Então, muitas vezes, a gente quer as coisas e como não consegue, porque não está, não que a gente não tenha que lutar, que não tenha que trabalhar, que não tenha que perseguir os nossos sonhos, mas a gente não alcança porque não está na nossa programação
de vida do nosso reencarno, e nós terminamos afetando a nós mesmos por esses sentimentos negativos. Então, na questão 926 do Livro dos Espíritos, nos fala que a pessoa mais rica é aquela que tem menos necessidades, aquela que se contenta com o que tem, que não é pobre o que tem pouco, mas sim pobre é aquele que deseja muito. A inveja e o ciúme, então, é um sentimento moral que parte dos nossos pensamentos. Invejoso é todo aquele que faz de pequenas coisas grandes coisas, tramas. O ciumento é aquele que coloca lentes de aumento em coisas muitas vezes insignificantes e que transformam isso, que são momentos passageiros na nossa vida e ilusórios, em verdades eternas. Outra causa é a inconformação. Eu não me conformo. E aí o Evangelho nos fala que na raiz do sentimento de inveja está uma certa inconformação com a nossa situação, seja física, seja profissional, social, espiritual, amorosa, né? Em relação a alguém que a gente acha que tem mais ou que é superior a gente. Que a gente acha, né? Porque nem sempre é. Lá, quando a gente desencarnar, a gente vai ver realmente aqueles que estão desenvolvidos espiritualmente. Então é importante, pois, nos conscientizarmos de que as nossas atuais condições, as condições da nossa existência agora, na verdade, foram escolhidas e programadas por nós mesmos na espiritualidade antes de nós reencarnarmos. São as que melhores resultados nos podem proporcionar nos resgates dos desacertos do passado. Então, por piores que nós achamos, que nós acreditemos, que nós achemos, que nós acreditemos que é a nossa situação, é a ideal para que nós possamos progredir mais rapidamente e acelerarmos a nossa perfeição espiritual. E aí no Livro dos Espíritos, também, na questão 926, fala assim, ó: invejas os prazeres dos que vos parecem os felizes do mundo, mas sabeis por acaso o que lhes está reservado? Então, na parábola dos trabalhadores da última hora, nos cita no Evangelho o que eu já falei, tinha falado antes, mas os que hoje as têm, já as teve no passado, e os que hoje as possuem, poderá não tê-las amanhã. Então essa inconformação nossa é decorrente das nossas limitações de compreensão da lei de causa e efeito. Nós ainda não entendemos, né? E a nossa falta de resignação é própria daqueles que desconhecem a justiça divina. Porque Deus é justo. E se Deus é justo, Ele é justo para todos. Né? E nós temos também as consequências dos nossos defeitos morais. E nos fala que mesmo sem perceber, ao constatarmos nos outros algo que desejamos possuir, uma vibração de um determinado ódio, de um rancor gratuito, chega até eles, como se fossem culpados pela nossa condição. Quando, na verdade, a causa está em nós mesmos. E falando de inveja, eu sei, pela convivência, olhem quem tem Face, olhem no Face o que falam de inveja, né? E parece que todo mundo tem medo. E, na verdade, nós criamos um campo magnético negativo em volta de nós. E nós atraímos. Então, nós temos que nos preocupar não com a inveja que outro possa sentir de nós,
mas nos preocupar em nos manter numa faixa vibracional positiva, porque esse sentimento não nos vai atingir. Então, se nós formos atingidos pela inveja, a culpa é mais nossa mesmo do que do próprio invejoso. Nós criamos o nosso campo magnético, a nossa aura, a nossa atmosfera. E nesse momento de coronavírus, nós também somos responsáveis por criar, não o pânico, tomar consciência das nossas limitações, do quanto nós podemos atingir o nosso irmão, pensar no outro, mas termos também consciência que a nossa aura vibrativa, que a nossa posição mental, e todos nós, o mundo inteiro, nós somos altos e baixos. Às vezes vibramos, né, em posições mentais superiores, qualquer coisinha já vibramos em posições inferiores, e isso termina nos debilitando, né? E nós fomos atingidos por vibrações negativas. Então, o nosso posicionamento mental também, não é só isso, ajuda na prevenção, mas pela lei de causa e efeito, a gente não sabe. Mas quem fica doente é porque é justo, quem não fica é porque é justo, quem morre é porque é justo, né? Essa é a verdade. Então, essa inconformação é decorrente das nossas limitações, da nossa falta de resignação. E aí, a consequência, né? Continuo falando, importa o quê? Nós nos vigiarmos, os nossos sentimentos, para não prejudicar os terceiros, para nós não sermos atingidos e nem atingir a outros. Por outro lado, o sentimento de inveja, como já tinha falado antes, estou repetindo, porque às vezes eu antecipo a minha sequência aqui, prejudica também a nós mesmos. E no Evangelho de Marcos, no capítulo 9, do versículo 43, diz assim, ó: se a tua mão serve de escândalo, cortai-a. Claro que não é uma coisa literal, né? Nós não vamos cortar a mão, né? Mas a palavra escândalo, ela tem um sentido muito amplo no Evangelho. Ela significa o resultado de todo o mal moral. Então, se nós nos dermos conta, se nós praticarmos aquela autoanálise, aquela reflexão sobre o que eu pensei durante o dia, sobre a qualidade dos meus pensamentos todos os dias, né, para a gente ser vigiando, e procurando os recursos da prece, da boa leitura, né, alguma coisa elevada que nos ajude a vibrar positivamente, nós temos que procurar e fazer. Então, que nós não sirvamos de escândalo, né? E Jesus, com essa afirmação, ele ressalta o quê? O cortar a mão nesse caso, né? Que nós necessitamos destruir, cortar em nós, né, toda a causa do mal. Como que eu vou superar? Aí nos fala que a preocupação excessiva com os bens materiais, com a materialidade, é o principal motivo. E nós temos que, enquanto nós damos pouca importância à nossa evolução moral, ao nosso aperfeiçoamento moral. E quando nós desencarnarmos, vai ser a única coisa que vai ser levada em conta, né, na eternidade. Então, esse pensamento de que nós temos que nos posicionar numa forma a dar mais importância do que a gente dá ao desenvolvimento moral e espiritual do que ao material. Então, esse pensamento deve nos ajudar para que a gente consiga se desprender aos poucos, né, das coisas materiais e desses sentimentos. Quanto menos importância dermos às coisas do mundo, menos sensíveis seremos
a inveja e menos, nesse caso é o assunto de hoje, né? E menos sofrimento teremos. Então, não se trata de desfrutar das coisas do mundo. O que importa é não... Quer dizer, se a pessoa tem, a pessoa não está errada em desfrutar. É isso que eu quero deixar claro, né? Ou procurar buscar melhorar, progredir, né? Tanto espiritualmente quanto materialmente. Não é errado isso. Mas o que importa é nós não dependermos a nossa tranquilidade, a nossa paz interior, a nossa felicidade, a nossa aura positiva, não depender das coisas do mundo. Porque aí menos sensíveis nós seremos. Então o que importa é não depender, não apegar-se, não condicionar a sua felicidade às coisas mundanas. Então nós temos que permanecer senhores dos nossos sentimentos. Nós, como espíritos conscientes, temos que dominar os nossos sentimentos. Nós que temos que controlar e não deixar que eles nos controlem, né? Importa querermos sermos mais puros para podermos ser mais livres. Importa sermos mais alegres, porque seremos mais controlados. E importa sermos mais serenos, porque seremos menos dependentes. Então, aí vem a pergunta: como ser feliz uma vez que somos insatisfeitos? Nós precisamos fortalecer o nosso eu interior, o nosso contentamento. Isto é uma virtude, isto é desprendimento. Então, repetindo, é uma graça sentir-se feliz pelo que se é. É uma graça sentir-se feliz pelo que se tem. Ou seja, ser grato. Porque somente a gratidão pode nutrir o nosso impulso feliz e de generosidade. Então, gente, eu espero que vocês tenham compreendido, que a gente medite sempre sobre os nossos defeitos morais, que a gente faça uma avaliação, né? Que a gente tente nos autoconhecer. E agora, então, eu vou fazer a prece final, que vocês mentalizem, vocês, a aura positiva, a cura, a saúde, a tranquilidade, a paz, não só para nós, não só nos nossos lares, nem na nossa cidade, mas no mundo inteiro. Deus, nosso Pai, que tendes poder e bondade, dai força àqueles que passam pela provação. Dai luz àqueles que procuram a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão e a caridade. Deus, dai ao viajor a estrela guia, aos aflitos a consolação, aos doentes o repouso. Pai amado, dai ao culpado o arrependimento, ao espírito a verdade, à criança o guia, ao órfão o pão. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, meu Deus, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem, que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio de luz, uma centelha do vosso amor pode iluminar a terra. Deixai-nos beber nas fontes dessa bondade fecunda e infinita, e todas as nossas lágrimas secarão. Todas as nossas dores acalmar-se-ão. Um só coração, um só pensamento subirão até vós como um grito de reconhecimento e amor. Como Moisés sobre a montanha, nós nos esperamos com os braços abertos. Ó poder, ó bondade, ó beleza,
ó perfeição. E queremos, de algum modo, alcançar a vossa misericórdia. Deus, dai-nos a força a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura. Dai-nos a fé em nossas almas, o espelho, onde se devem refletir. E quando nós, no plano planeta de expiações e provas, pudermos habitar um mundo de regeneração, onde os defeitos morais deixarem de ser os nossos sentimentos predominantes na Terra, né? Quando compreendermos que somos todos irmãos, amando-nos realmente uns aos outros, todos nós haveremos de sentir o reino do céu dentro dos nossos corações.